Bom dia a todos. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Caixeta. Eu sou pesquisador aqui do LTAD, Laboratório de Tecnologia Atrito e Desgaste aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Comigo hoje, né, nesse webinar também estão participando aí Miguel Ardila, pesquisador nosso, também Henry Fong e Rodrigo Freitas. E nosso webinar vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos fazer uma breve apresentação do nosso laboratório e da nossa unidade Embrapi. Vamos passar aí para a explicação técnica dessa parte de juntas aparafusadas, tecnologias de torque. E ao final nós iremos disponibilizar aí para perguntas, e aí nós podemos usar a ferramenta do chat para perguntas, ou se vocês preferirem também, vocês podem levantar a mão que eu libero o microfone e o áudio para vocês fazerem as perguntas e a gente pode fazer um bate-papo aí bem legal sobre o tema. Como eu comentei anteriormente, se vocês tiverem alguma dificuldade, algum problema durante a apresentação, peço que se manifestem ali pelo chat e espero que seja um bom evento para todos. Pedir para o Miguel passar para o próximo slide já para a gente começar a nossa apresentação. Miguel? Passou, não? Pode Passou passar. aqui. Já passou aqui. Então, deixa eu apresentar rapidamente. Nós, aqui do Laboratório de Tecnologia Atrito e Desgaste, o LTAD, nós fazemos parte da unidade Embrapi, aqui da FEMEC, da Faculdade de Engenharia Mecânica da UF. Então, esse grupo que nós juntamos aí, desde 2016, nós temos trabalhado aí com pesquisa e desenvolvimento na área metal mecânica. Então, nós juntamos esse grupo e hoje, quando a gente se apresenta, nós gostamos de se apresentar com a unidade Embrapi. Depois, mais ao final da apresentação, eu explico mais um pouco para vocês, para quem não conhece a Embrapi. Mas esse grupo nosso já trabalha em pesquisa, desenvolvimento e inovação desde 1992. Hoje, possuímos uma infraestrutura aí de mais de 2.000 metros quadrados de laboratórios e escritórios dedicados à pesquisa e desenvolvimento. Então, tirando a parte de ensino, tirando a parte de laboratórios práticos, né? Nós estamos aí voltados à pesquisa e desenvolvimento. Temos uma equipe aí de mais de 150 colaboradores hoje, dentro de pesquisadores, engenheiros, técnicos e docentes aí também. Estamos aqui na cidade de Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro. Quem nos conhece, estamos aí mais ou menos uns 600 quilômetros da cidade de São Paulo. Se puder passar o slide, Miguel. Então, um pouco da nossa unidade Embrapi em números, né? Nos últimos 5 anos, a gente tem trabalhado em mais de 20 projetos de pesquisa e desenvolvimento com diversas empresas aí do setor industrial. Trabalhamos também no modelo de prestações de serviço tecnológico, né? Também, nos últimos 5 anos, já fizemos mais de 90 prestações de serviços tecnológicos, incluindo isso, no final, parcerias com mais de 50 empresas aí do setor industrial. Então, todos esses projetos, esses trabalhos que a gente executa, sempre em parceria com o setor industrial, e é o modelo que a gente tem trabalhado de muito sucesso aí nos últimos anos. Puder passar, Miguel? Miguel, puder passar o próximo slide, por favor? Bueno, já passei. Ficou... Opa, desculpa, teve uns problemas na conexão aqui. Então, nessa parte de desenvolvimento e também de prestações de serviços tecnológicos, as áreas que a gente trabalha dentro de tecnologias metal-mecânica. Então, a gente trabalha muito na parte de tecnologia de superfície, incluindo aí tribologia, atrito e desgaste, parte de propriedades mecânicas e comportamentos mecânicos de materiais e componentes. Então, a gente trabalha muito da parte na área de fadiga, a gente desenvolve técnicas para avaliações de propriedades mecânicas. A gente tem uma área muito forte também na parte de tecnologia de união, onde entra a parte de soldagem, e a parte de reparo e adição também, onde também muita parte de manufatura aditiva, que a gente tem trabalhado aí, manufatura aditiva, principalmente de metais, ultimamente,
com a técnica aí de deposição a arco. E dentro dessas áreas que a gente trabalha, principalmente pensando numa junção entre propriedades mecânicas e tribologia, entra uma área que a gente tem estudado bastante nos últimos anos, que é juntas aparafusadas e tecnologias voltadas ao torque e aperto de juntas aparafusadas, né? São demandas que a gente tem visto surgir aí em diversas áreas, mas principalmente parceiros nossos aí da área de óleo e gás. E a gente tem desenvolvido tanto metodologias, infraestruturas e estudo nessa área hoje, para poder realmente dar suporte a desenvolvimentos voltados a esses componentes, né? Então, depois dessa breve apresentação, eu quero passar a palavra para o nosso pesquisador Miguel Ardila. Miguel, ele é um tribologista e que tem desenvolvido aí nos últimos anos e se especializado nessa área de juntas aparafusadas, e ele vai fazer para a gente uma apresentação sobre as técnicas que a gente utiliza e quais as aplicações, né? Miguel, passo a palavra. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Meu nome é Miguel Ardila. Peço desculpas porque estou um pouco ronco, mas vou tentar apresentar com maior clareza para vocês. Eu sou engenheiro mecânico, fiz mestrado e doutorado na UFO, aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Me especializei em tribologia e materiais. Então, e nos últimos anos tenho, como Felipe falou, tenho trabalhado no desenvolvimento da tecnologia em juntas aparafusadas, principalmente coeficiente de atrito e desgaste por operação. Bom, iniciando, praticamente em todos os produtos e elementos de engenharia que têm um grau de complexidade, existem fixadores rosqueados, ou seja, juntas aparafusadas. ¿Por qué eles são tão usados? Porque é um método de união que pode ser desmontado e reutilizado, ou seja, facilita a manutenção e troca deles. Mas como funciona essa junta parafusada? Temos os elementos que queremos juntar, neles usamos um elemento rosqueado, o qual vai ser apertado, vai por meio de um torque. Esse torque vai gerar uma força de união. Essa força de união vai ser dependente de alguns parâmetros que eu vou falar daqui a pouco. Essa junta parafusada pode ser carregada axialmente ou por esforços cisalhantes, ou uma combinação dos cisalhantes e axiais. Mas a junta parafusada, essa força de união é garantida uma estabilidade e robustez de acordo com a força de união. E essa força de união depende, de acordo com a equação que está aqui apresentada, do torque aplicado, ou seja, do torque de aperto que foi realizado, da geometria do fixador rosqueado na forma do diâmetro nominal e um coeficiente K. Esse coeficiente K é muito importante porque é conhecido como coeficiente de torque, como coeficiente da junta. Ele é dependente do coeficiente de atrito, ou seja, ele depende de vários fatores. Por exemplo, o revestimento superficial escolhido para o parafuso, o estojo dos materiais e componentes da junta, das mudanças geométricas na rosca ou nas superfícies da junta, entre outras coisas que podem afetar esse coeficiente de atrito. Mas quais são esses coeficientes de atrito que estou falando? Existem dois coeficientes de atrito na junta parafusada. Existe um coeficiente de atrito indicado aqui em vermelho, que é sobre a cabeça do parafuso ou sobre a porca do parafuso com a junta parafusada. Ele é chamado de coeficiente de atrito na cabeça do parafuso e simbolizado por μK. Temos também o coeficiente que
de atrito que es realizado por los fíos de Hosca. Ele está indicado aquí por unas vajillas verdes y ele es simbolizado por UY. Além disso, a junta parafusada tem coeficiente de atrito total que engloba todos os coeficientes de atrito e ele é uma relação entre o 1000K e o 1000Y. Mas como afeta esses coeficientes de atrito realmente minha força de união, que está dada por a precarga do parafuso? Então, de acordo com Lima, em 2009, essa precarga, esse torque aplicado, só 10% desse torque é aplicado na precarga, ou seja, vai para a força de união do parafuso. Outro 90% está distribuído nos coeficientes de atrito, ou seja, tem uma perda bastante desse torque em coeficiente de atrito. 40% no atrito da rosca e 50% no atrito sobre a cabeça do parafuso. Assim, o principal fator para a falha de juntas aparafusadas é a incorreta aplicação de precarga nos parafusos. Um exemplo é dado por Garcia no 2013, no qual ele relata que 80% dos recalls na indústria automotiva estão relacionados à falha de aparafusamento, ou seja, por a quebra do fixador, que seria uma precarga excessiva do parafuso, ou seja, por a soltura do mesmo, que seria uma precarga insuficiente do parafuso. Mas também essa junta parafusada pode ter um problema de operação, devido ao carregamento cíclico da junta. Esse carregamento cíclico pode gerar dois tipos de problemas, que são um afrouxamento não rotacional ou um afrouxamento rotacional. O que acontece no afrouxamento não rotacional é devido principalmente por cargas cíclicas axiais ou por expansão térmica diferente nos componentes da junta. Isso cria esforços cíclicos no parafuso que vão a criar um alívio de tensão na precarga do parafuso. Mas o mais comum e mais recorrente é o afrouxamento rotacional, que é devido a cargas cíclicas cisaliantes, no qual, ao aplicar, de acordo com a figura de Dominique, ao início, ao apertar o parafuso, cria uma precarga que está indicada por a barra vermelha. Essa precarga, quando entra em funcionamento com esforços cíclicos cisaliantes, vai criar uma amplitude de movimento no parafuso, indicado por a letra A. Observa-se que a barra da pretensão diminui por alguns instantes. Essa mudança na pretensão vai criar uma rotação na porca do parafuso ou na cabeça do parafuso, o que vai gerar esforços dinâmicos na precarga, que pode gerar dois problemas. Um problema de fratura por fadiga ou um problema de desaperto espontâneo e perda da força de união. Assim, a pretensão incorreta pode gerar vários problemas. O primeiro, a ruptura do parafuso ou a junta ou da junta por esforços estáticos, a falha por fadiga do parafuso, a separação e deslizamento da junta ou o aumento dos efeitos por vibração e cargas cíclicas, ou seja, aumento no autoafrouxamento que foi mencionado antes. E o autoafrouxamento, como foi falado no slide anterior, pode gerar falha por fadiga no parafuso e separação e deslizamento da junta por perca de força de união. Um exemplo mais claro está relatado no site da Stanley. Eles falam que em 2012, uma plataforma de perfuração que gerava 432 vajillas de fluidos usava parafusos de 4 peças
y él fallara. Esa falla, após investigação, foi dada por problemas no autoafrouxamento e erros no aperto do parafuso. Assim, o fabricante dos parafusos teve que substituir 10.000 parafusos implantados nessa plataforma e a plataforma ficou parada, interrompeu suas operações por esse tempo que teve a troca, ou seja, teve prejuízo muito grande. Assim, nós no laboratório LTAD possuímos a capacidade de pesquisa e desenvolvimento e análise de juntas aparafusadas, especialmente análise de coeficiente de atrito e perda de pretensão ou autoafrouxamento. Para isso, usamos duas técnicas. A primeira, o MTT, máquina de torque tensão, e a segunda, o BPL, devido a suas siglas em inglês, mas seria traduzido como uma perda de pretensão no parafuso. Primeiro vou falar um pouco sobre a técnica do MTT, a máquina de torque tensão. A máquina de torque tensão simula o aperto do parafuso, ou seja, simula como vai ser apertada essa junta, no qual podemos adquirir as curvas de força, torque e ângulo, e principalmente os coeficientes de atrito que estão em esse aperto do parafuso, para todas as situações. Para esse equipamento que está disponível em nosso laboratório, tem duas faixas de trabalho, uma faixa com bitolas de M6 até M12 e outra com faixas de M16 até M62. As faixas de força e torque para essas duas situações estão indicadas no slide. Além disso, estamos desenvolvendo outra bancada de testes para conseguir abranger unas bitolas maiores, sejam os parafusos maiores. Mas como está disposto esse equipamento? Esse equipamento consta de um torquímetro, o qual vai medir o torque total e, por conseguinte, coeficiente de atrito total. E temos uma célula de carga, na qual vai se medir a pretensão do parafuso e o torque na rosca do parafuso, e, por conseguinte, o coeficiente de atrito na rosca. Para isso, vamos usar um motor redutor, o qual vai simular o aperto do parafuso. E se os torques são muito grandes, vamos a requerir um multiplicador de torque. No círculo vermelho, observa-se onde está a bitola e onde está implantado o parafuso para a simulação do aperto. Normalmente, esta técnica é conduzida pela norma ISO 16047, mas dependendo do problema, podem-se fazer algumas adaptações, dependendo da situação. A ISO 16047 tem as fórmulas do coeficiente de atrito indicadas aqui na parte direita do slide. Mas como funciona na prática este tipo de técnica? A gente tem uma forca e temos montado o parafuso na célula de carga. Esta situação, e temos aqui entre o parafuso temos uma flange que chamamos de superfície de atrito, que simula a superfície da junta que está sendo simulada, né? Pode-se testar diferentes materiais, diferentes tipos de condição, por exemplo, lubrificado, não lubrificado, algumas condições especiais que precise. Mas em si, então, já montado o parafuso na célula de carga, parafuso ou estojo na célula de carga, fazemos a montagem da porca e adequamos a bitola
en la porca y con eso realizamos o aperto con el torque requerido para esa situación. Pode observar que podemos ter o torque total por o ângulo ou a força por o torque da rosca. Quando termina o aperto, o equipamento mesmo volta à posição inicial para facilitar a desmontagem do parafuso. Ao final, podemos obter o coeficiente K e os coeficientes de atrito na rosca, na cabeça ou na superfície, entre as superfícies, e o coeficiente de atrito total. Mas como isso se vê na prática? Isso se vê como um exemplo de aplicação aqui apresentado, no qual usou-se parafusos da mesma dimensão, com dois tipos de revestimentos em duas condições. As barras vermelhas indicam o número de apertos em que foram submetidos e avaliamos o coeficiente de atrito na rosca e o coeficiente de atrito total. Observa-se que para as condições, as diferentes condições, existe uma mudança no coeficiente de atrito. Se vemos os extremos, o revestimento 1 com condição 1 e o revestimento 2 com condição 2, o coeficiente de atrito foi reduzido quase na metade, certo? Só por a mudança das condições da junta, sendo a mesma dimensão do parafuso. Da mesma forma, pode-se observar que, na maioria das vezes, o número de apertos não influencia na mudança do coeficiente de atrito. Esto fue solo para este caso. En la literatura se presentan casos en los que o número de apertos puede llevar a un aumento del coeficiente de atrito en la rosca y el coeficiente de atrito total. Mas eso cómo funciona en la realidad. Na realidade, normalmente, o aperto é determinado por o coeficiente K, que está normalmente tabelado. Essa tabela é dada por uma média de muitas condições desse coeficiente K para esse parafuso. Mas essa média pode sair muito da condição real na que está se trabalhando. Para isso, precisa-se conhecer realmente os coeficientes atuantes, coeficientes de atrito atuantes en esa junta parafusada para una correcta aplicación do torque y así una correcta aplicación da precarga en el parafuso y garantir la fuerza de unión en la junta. Así podemos concluir que existe la necesidad de avaliar el coeficiente de atrito en la junta parafusada para cada situación a ser usada. De la misma forma, como fue relatado antes, existe o afrouxamento o perca de pretensión en operación en la junta parafusada. Nos posuimos una bancada de teste para evaluación de ese autoafrouxamento en los parafusos. Esa bancada simula un carregamento axial por cisalhamento, ou também existe a possibilidade de adaptação para um carregamento. Desculpem, a gente simula um carregamento por cisalhamento e existe a possibilidade de alterar para um carregamento axial. O equipamento está dado para trabalhar com parafusos entre M12 e M39, mas podemos tentar fazer adaptações para parafusos menores ou maiores. A frecuencia de esta bancada de testes de 2 Hz, a frecuencia máxima. Puede ser menores, mas a máxima es 2 Hz. Mas, ¿y cómo funciona este tipo de técnica? Este tipo de técnica funciona al simular a junta parafusada en operación. Las dos placas aquí simulan la junta que está siendo testada, que va a ser
los elementos de ayunta que van a ser unidos o parafuso he montado, usamos ajuelas en este caso. Montamos o parafuso y simulamos ayunta con o aperto que está siendo utilizado en operación. Após o aperto, uma dos elementos de ayunta vai fazer um deslocamento cíclico com uma amplitude controlada, como está mostrando o vídeo. Mais especificamente, o que acontece durante essa técnica. Então, na parte esquerda, observamos o início do teste, onde observa-se o deslocamento dos elementos da junta de forma cíclica. Por favor, prestem atenção na cabeça e na ponta do parafuso, certo? Após vários ciclos de teste, observa-se que a posição da cabeça do parafuso mudou, ou seja, teve uma rotação, ou seja, está tendo um afrouxamento por rotação. Além disso, observa-se que a ponta do parafuso tem um movimento muito maior que quando iniciou o teste, ou seja, tem uma maior liberdade de movimento. Isso quer dizer que perdeu força na pretensão e tem maior capacidade de se deslocar. A gente fez uma simulação parando o teste para comprovar se tinha perdido a força, a precarga total do parafuso. Ela não conseguimos tirar ela com a porca com a mão. Então, após outros vários ciclos de testes, eu editei o vídeo um pouco para não ficar muito tempo observando, mas após muitos ciclos de testes, de novo, observamos por uma célula de carga implantada na parte inferior, que a pretensão no parafuso já tinha sido perdida completamente e consegui tirar a porca na mão, ou seja, perdeu totalmente a pretensão no parafuso. Teve uma falha de desparafusamento espontâneo após vários ciclos de teste. O exemplo aqui apresenta como é apresentado esse tipo de resultados. No eixo Y apresenta-se a porcentagem de pretensão do parafuso, onde no início do preteste está 100% do parafuso. E testamos um parafuso com o mesmo torque e as mesmas dimensões para o mesmo tipo de junta, em duas condições. Observa-se que para a condição 2, a pretensão do parafuso após 2000 ciclos de teste foi perdida totalmente, ou seja, teve um afrouxamento espontâneo total. Observa-se que para a condição 1, ainda com 2000 ciclos de testes, tinha alguma pretensão, e a gente tentou uma condição 1 com os parâmetros iniciais um pouco diferentes, e obteve-se uma perca de pretensão muito menor que nos outros dois casos. Ou seja, para cá é importante avaliar como é o comportamento na operação de cada junta parafusada para ter conhecimento quando vai falhar, quando precisa de recambio, quando precisa ser reapertada ou quando precisa parar de fazer uma para manutenção. Da mesma forma, após as técnicas, a gente analisa os resultados principalmente de forma tribológica nas superfícies, com apoio do microscópio eletrônico de varredura MEVI. Observa-se um exemplo de uma imagem obtida por um microscópio eletrônico dos fios de rosca de um parafuso. E da mesma forma, usamos a técnica de interferometria laser para avaliar as mudanças topográficas nas superfícies que estão sendo testadas. Observa-se aqui dois tipos
de superficies, esto es de una porca após o teste de aperto, de MTT, de torque tensão. Mas onde pode ser aplicado isso? Quais seriam os exemplos da indústria? Exemplos específicos é muito difícil poder-se achar ou poder-se mencionar, porque tem segredos industriais envolvidos nisso. Mas posso falar de uma forma geral, que pode ser, por exemplo, nas plataformas de perfuração, como foi mencionado anteriormente, em trilhos ferroviários, onde tem muita vibração, na indústria automotiva, como mencionei anteriormente, um exemplo, em hélices, pode ser na aviação ou na indústria eólica, entre outros campos. Vou passar de novo para o engenheiro Felipe, para ele concluir a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Então, para a gente concluir, né, eu comentei que nós trabalhamos aqui dentro da universidade sempre buscando parcerias com empresas, né? E como que todos esses desenvolvimentos, todos esses trabalhos, essa parte que o Miguel apresentou, todos eles foram desenvolvidos aí em parcerias com empresas, né? E como que a gente desenvolve isso, a nossa unidade? Nós temos aí, diria que duas vertentes. Uma vertente de prestações de serviços tecnológicos, onde, às vezes, a empresa precisa de fazer uma análise curta, um exemplo rápido, preciso então, analisar como que essa minha junta parafusada, combinação ali de revestimento aplicado no parafuso, lubrificante sendo utilizado, está se comportando, qual que é o coeficiente de atrito. Uma coisa simples, a gente faz uma análise bem rápida. Ou então, se a gente vê que o desafio é mais complexo, a gente tende a levar isso para um projeto de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente conseguir respostas muito melhores para as empresas, conseguindo aí desenvolver tecnologias, né? Pode passar, Miguel? Então, como que funciona, né? E principalmente para esses projetos de P&D, a gente conta aí com também a parceria da Embrapi para a execução financeira desses projetos. Então, como que funciona essa interface? A gente geralmente entra em contato diretamente com as indústrias, buscando essas demandas, né, de desenvolvimento, entendendo os problemas, e com isso, a Embrapi entra dentro desses projetos também com aporte financeiro não reembolsável para a execução desses projetos aqui na nossa universidade. Vai passar, Miguel? Então, para quem não conhece, vou explicar rapidamente o que é a Embrapi, né? A Embrapi é sigla de Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Ela é uma organização social do Poder Público Federal e hoje é o MCTI, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde que fazem parte aí da mesa diretora da Embrapi. E a Embrapi, ela credencia centros de pesquisa do Brasil que têm excelência em suas áreas de pesquisa, exatamente para poder apoiar esses projetos, sempre em parceria com alguma empresa do setor industrial. Vai passar para o próximo? Então, como que funciona esse tipo de projeto, né? Como eu falei, quando a gente conversa com as empresas, busca essas demandas, a gente monta uma proposta e dentro do escopo financeiro para a execução desses projetos, os custos exatamente para a execução, né? Material de consumo, alguns que têm que ser adquiridos, o custo ali de execução mesmo. A Embrapi, ela pode aportar até 1/3 do recurso do projeto em recursos não reembolsáveis. E nós também, da universidade, entramos com uma contrapartida, que essa contrapartida ela é econômica, que é exatamente aí o uso da nossa infraestrutura, que está disponível hoje aqui na Universidade Federal, para disponibilizar isso, compor o custo do projeto, mas não entra em custo para a empresa. Então, nisso a gente faz a divisão desses custos e a empresa fica com um valor necessário de aporte para esse desenvolvimento bem menor. E esse valor que a empresa precisa aportar, ele também pode ser beneficiado aí com lei do bem e também pode usar recurso FINEP para essa execução, o que traz assim um modelo bem ágil e fácil de execução aí de projetos. E a grande vantagem, eu diria, da Embrapi é a agilidade. Se puder passar para o próximo slide, Miguel.
que esses projetos eles não necessitam de edital, a gente aguardar, submeter uma proposta para o edital, esperar a avaliação. É um processo em fluxo contínuo, onde a Embrapi, por nos ter credenciado, ela nos ensina como seguir todas as regras, como seguir todas as boas práticas para a execução de projetos. Então, simplesmente esse contato com a empresa, a gente já consegue realizar uma proposta. Dessa proposta, fecha um contrato entre a empresa e a universidade, já se inicia a execução do projeto sem a necessidade aí, de editais, e o recurso Embrapi já é aportado para essa execução. Então, é um modelo bem desburocratizado que a gente tem tido bastante sucesso aí com diversos parceiros nesses desenvolvimentos. Então, é um modelo que tem trazido aí grandes inovações na maneira de fazer P&D dentro do nosso país, né? Então, só queria deixar essa deixa para vocês. Agora, agradeço a todos a presença. Eu queria abrir para perguntas, e aí, se vocês quiserem fazer perguntas no chat, podem fazer. E se vocês quiserem também levantar a mão, eu posso abrir o áudio e vocês podem fazer a pergunta via voz. Então, o Gustavo fez uma pergunta aqui. Vocês conseguem fazer avaliações para juntas com parafusos que possuem sextavado interno e são rosqueados em peças com rosca fêmea ao invés de porca? Quer responder, Miguel? Deixa eu ler de novo no chat, que não entendi bem o que ele falou. A pergunta é que se a gente consegue fazer avaliações juntas que possuem sextavado interno e que são rosqueadas em peças com rosca fêmea ao invés de porca. A gente pode tentar desenvolver uma mudança no equipamento, mas acho que o equipamento consegue, sim. Seria mudar a parte onde é fixada o parafuso, mas dá para fazer, sim. É mudar a fixação do onde é fixado o parafuso. Exato. Na verdade, adaptações são facilmente feitas ali, né? Adaptações na montagem é fácil. Agora, no princípio de teste, já seria mais complicado. Mas é bem tranquilo, porque, assim, sextavado interno é só você mudar o acoplamento, né? Exatamente. Então, isso é bem possível. Espero que a gente tenha respondido, Gustavo. Ricardo aqui colocou também, perguntou se vocês já realizaram ensaios avaliando o uso de arruelas de pressão ou travas químicas? Já avaliaram estratégias de aperto em juntas com vários conjuntos parafusos porcas? A gente está, nesses momentos, avaliando vários tipos de arruelas, principalmente. Travas químicas também ainda não avaliamos, mas podemos avaliar se precisam ver o comportamento, mas ainda não avaliamos. Mas arruelas, vários tipos de arruelas já estamos avaliamos. E sobre a estratégia de aperto em conjuntos de parafusos e porcas, normalmente o que fazemos é avaliar a estratégia para vários conjuntos de porcas e parafusos. Espero ter respondido, Ricardo. O Felipe colocou aqui, perguntou se todos os testes, eu acho que ele quis dizer MTT, são realizados de acordo com a ISO 16047? Normalmente sim, mas em situações especiais, a ISO 16047 tem a superfície de atrito, ou seja, a superfície onde vai apertar a porca, tem uma rugosidade específica, mas talvez em sua aplicação essa realidade não conduz com o tipo da norma, né? Então aí utilizaríamos uma modificação para usar a rugosidade ou a simulação da superfície de atrito na que vai ser aplicada, né? Porque de nada serve eu obter os coeficientes de atrito da ISO 16047
se na sua aplicação não vão ser reais, né? Então, às vezes existe a modificação. Mas, de forma geral, a gente aplica ISO 16047. Isso é bem lógico, né? A norma exige uma rugosidade, né, da superfície, mas se a sua aplicação prática ela foge da norma, faz muito mais sentido realizar fora da norma para você conseguir ter o coeficiente de atrito real ali da superfície, né? Exato. Isso aí. O Willy Mendonça mandou aqui também, perguntou: já fizeram alguma análise utilizando torque e ângulo associado a uma junta com selante líquido na interface? O selante cura após algum tempo? Ainda não. Se, se tiver interesse, a gente pode testar, mas ainda essa congelante não usamos, não. Não testamos ainda. Podríamos desenvolver. Esses selantes, travas químicas, né, elas fazem, assim, o teste de afrouxamento, ele faz bastante sentido, né, a gente tem testado algumas coisas, mas no aperto, né, a gente pensa no coeficiente de atrito do aperto, né, então é isso que nós estamos buscando ali e a interação tribológica ali dos pares no momento do aperto, né. Mas eu acho que é interessante saber como essa questão da cura pode impactar, né. Exatamente. Ou se o selante vai diminuir ou aumentar um pouco o coeficiente de atrito na junta. Exato. O Marcos Simonetti também fez a mesma pergunta, eu acho que na mesma lógica. Espero ter respondido. Felipe Timóteo perguntou aqui: tem alguma linha de pesquisa para determinar a precisão do tipo de torqueamento? Diferença entre contagem de voltas, torquímetro, tensionador, etc. Na verdade, vou até aproveitar, Miguel, se sua voz está ficando mais fraca, eu vou responder também. No novo, o Miguel mostrou que a gente tem uma bancada de máquina torque e tensão hoje que a gente já utiliza, e a gente está desenvolvendo uma segunda bancada, e nessa bancada nós vamos fazer testes exatamente para avaliar a diferença, principalmente dos torquímetros, hoje que são aplicados aí na prática, que a gente sabe que existe ali uma incerteza muito grande. Então, a gente vai aproveitar e desenvolver uma técnica para calibração e mostrar as diferenças que tem, né, nesse ponto. Mas o equipamento, né, é interessante porque ele, principalmente nessa questão de contagem de voltas, a gente consegue mostrar com o ângulo, né? Então, é muito interessante que se você utiliza a contagem de voltas para acerto de torque, se você fizer um teste na bancada antes, você sabe exatamente qual, diria assim, o ângulo que você precisa ir para conseguir aquele torque, né, aquela pretensão. Exatamente isso, Felipe. O Igor perguntou aqui, a medição de pretensão ou pré-carga é feita por ultrassom? Se sim, no caso de um fixador sextavado interno, como seria feita essa medição? Diz para a gente, Miguel, como é feita essa medição de pretensão? A gente vai fazer um projeto, estamos desenvolvendo um que vai fazer por ultrassom, mas neste momento a perca de pretensão não é feita por ultrassom, não. É feita por medição da, da mudança de a mudança de comprimento do parafuso. Isso reflete na porcentagem de pretensão que estava dada, que está dada, que está perdendo o parafuso. Entre menor comprimento, essa mudança, ele vai perder pretensão, né? No início ele tem um comprimento máximo quando está com uma 100% essa pretensão. E aí a gente vai fazendo paradas durante o teste, como eu apresentei aqui nos resultados. Vou até voltar no slide. Vai fazendo paradas e vai medindo essa mudança no parafuso, que são estes pontos daqui. E com É isso utilizado calcula. um micrômetro, né, Miguel? Um micrômetro. A gente está pensando otimizar essa medição com outro LVDT, mas é um projeto futuro também.
E a técnica de ultrassom a gente vai implementar também, porque nós vamos fazer aqui ensaios, hoje são cisalhantes, a gente vai fazer alguns ensaios que são axiais, né? E nessa técnica, até pela limitação de acesso, a gente vai precisar fazer por ultrassom, a gente também tem essa técnica. Pode ser implementado, mas a técnica da medição ali do comprimento ali por micrômetros, né, tem funcionado bem, é algo que está bem estabelecido. O Tiago Martins colocou aqui, perguntou: vocês também fazem cálculo ou análise virtual para afrouxamento da junta por cargas dinâmicas? Se sim, vocês já fizeram correlação da metodologia virtual com experimental, a parte de simulação? Por enquanto, não. A gente usa mais um método prático, Tiago. Mas ainda não implementamos uma comparação de um método de análise virtual com um método prático para fazer uma comparação. Ainda não. Modelagem e simulação de assim, pares tribológicos não é algo muito simples, então realmente a gente tem levantado muito essa questão de base de dados, né? E isso pode nos ajudar bastante, mas a gente tem aí projetos futuros que estão entrando aí, provavelmente no ano que vem, que a gente deve trazer um pouco dessa parte de simulação aí desse aperto, né, da parte tribológica. Deve entrar um pouco dessa carga dinâmica. Eu acho que uma comparação é muito válida. Bacana. Tem alguém... O Bruno está com a mão levantada. Eu vou disponibilizar o microfone do Bruno. Se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Eu tenho uma dúvida, no caso desse gráfico do exemplo de teste de autoafrouxamento, o Miguel falou que depende dos parâmetros iniciais. O parâmetro inicial, no caso, seria exclusivamente o torque dado pelo torquímetro ou tem outros parâmetros? Não. Por exemplo, como falaram anteriormente, o tipo de arruela, se usa arruela, tipo de arruela, a qualidade superficial da junta, a qualidade superficial dos parafusos. Revestimentos, Revestimentos, se o grau do parafuso, se é um grau menor ou um grau maior, certo? Ou seja, a resistência do parafuso. E aí entra a condição dos selantes também, né? Amplitude do movimento. Então, tem várias coisas que podem influenciar isso. É um efeito tribológico com um efeito dinâmico, né? Então, efeito de cargas dinâmicas de fadiga com um efeito tribológico. Então, é uma combinação. Então, tem muitos fatores que podem afetar. Então, a gente usa sempre os mesmos parâmetros porque um pequeno parâmetro pode mudar a resposta, como foi apresentado aí no gráfico. Perfeito, obrigado. Temos mais perguntas aqui no chat. O Felipe Timóteo perguntou também se esses estudos estão convertendo em publicações científicas e se eles podem acompanhar os resultados. Claro, Miguel, nós estamos com alguns artigos aí no forno, né, Miguel? Estamos já desenvolvendo 2 artigos, um para a parte de autoafrouxamento e outro para a parte do MTT. Principalmente, a gente quer apresentar o do autoafrouxamento, que tem uns resultados bastante interessantes para a indústria, então a gente vai tentar publicar ele rapidamente. Essas publicações, não sei como vocês chegaram aqui nesse webinar, mas nas redes sociais aí do laboratório, tanto LinkedIn, Instagram, a gente está sempre colocando lá as publicações. Então, se vocês quiserem acompanhar aí, se entrarem lá no LinkedIn, procurarem lá Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste, LTAD, ou no Instagram, a gente está sempre publicando lá também. É uma coisa bem interessante. O Jordão fez uma outra pergunta aqui. Perguntou se vocês já fizeram análise de torque aplicado acima do limite de escoamento dos pinos
e abaixo do limite de ruptura, proporcionando redução de peso nas juntas metálicas, que tem acima do escoamento, eu acho que a gente nunca fez, né, Não, Miguel? fizemos mas isso Fizemos? leva a problemas. A gente fez com o Denis, já realizamos isso na parte de desenvolvimento que estamos fazendo, de conhecimento, né? Para a gente conhecer vários tipos de... Mas não é uma boa, principalmente para o autoafrouxamento, porque ele leva a problemas além a problemas mais de carga cíclica que a problemas de já por autoafrouxamento, porque você está levando o parafuso para cima do limite de escoamento. Então aí a fadiga do parafuso vai ser muito mais pronunciada. Não é muito simples trabalhar ali acima do limite de escoamento, né? Além, por exemplo, a norma 16047 indica que os parafusos não devem ser apertados no máximo abaixo de 0,85 mais ou menos do limite de escoamento, porque já é um consenso geral que isso pode gerar outros problemas estruturais no parafuso. Então não pensa-se muito em isso, mas já fizemos sim e nos deu uns bons resultados, né? Eu acho que a condição, talvez, que o Jordão comentou, seria realmente, é lógico que quando um parafuso está torque acima do escoamento, ele foi apertado erroneamente ou houve algum erro ali de projeto, né? Então, se testar uma condição quando tem esse erro, né? O que acontece? Mas não é uma condição, assim, não é usual, né? Porque, teoricamente, já está partindo de um erro, mas eu acho que é interessante entender o que acontece, né? Se for errado, como que, por exemplo, essa perca de pretensão pode acelerar ali por conta, principalmente, da perda de área, né? Do fixador. Mas é interessante. O Felipe Souza fez uma pergunta aqui, perguntando se vocês atuam como laboratório creditado para a realização de testes de qualidade para empresas do segmento de fixação, exemplar de qualidade ou certificação de revestimento, coeficiente de atrito controlado. Felipe, o que a gente trabalha hoje, a gente faz algumas análises, por exemplo, essa análise de coeficiente de atrito, a gente faz algumas análises ali voltadas a revestimentos, análise de revestimentos ali também voltada à fragilização ali por hidrogênio, ensaios de carga constante, mas hoje nós estamos em processo de conseguir credenciamento da ISO 17025, né, de qualidade de laboratórios, para poder ter laudos assim com a ISO 17025. Mas relatórios e laudos de qualidade que a gente consegue emitir, a gente só não tem a certificação hoje ISO 17025, mas em breve, provavelmente no início do ano que vem, a gente deve estar nos certificando para exatamente poder fazer esses ensaios. Mas a gente faz muitos ensaios hoje, tanto da parte de resistência em relação a revestimentos aí, como ensaios de coeficientes de atrito, atendendo principalmente, às vezes, normas internas, né, que algumas empresas solicitam aí para os fabricantes aí de fixadores. Denizete perguntou aqui, o tempo para afrouxamento do conjunto porca e parafuso é calculado? Isto poderia gerar um escopo de manutenção preventiva para a indústria? Sim, exatamente, né, Miguel? Exatamente, essa é a ideia principal desse tipo de teste. Ter uma ideia da manutenção preventiva que deve ser realizada. O tempo mínimo, máximo que a junta vai trabalhar em um range confiável, né? Com confiança. E o tempo é calculado, sim, pode ser calculado. O número de ciclos é um indicativo de tempo. A gente pode convertir isso em tempo. Então, a gente poderia fazer uma mudança para número para tempo. Um estudo que poderia ser interessante, às vezes, por exemplo, uma junta crítica para algum equipamento, você fazer um estudo ali por extensometria e análise de fibração de como que
como que os esforços estão acontecendo, questão de frequência, amplitude dos esforços nessa junta, e com isso trazer para o equipamento, simular essa condição de campo, e daí a gente consegue ter uma resposta, por exemplo, de tanto tempo você vai perder 10%, 15%, 20% do seu aperto, e quando que seria interessante refazer o aperto, né? Esse estudo dá para ser feito. É muito de onde essa técnica quer ser Felipe, aplicada, né? vou deixar um esclarecimento também aqui que não falei na apresentação, mas normalmente em operação no parafuso, já no início da operação por cargas cíclicas, ele vai perder normalmente 10% ou um pouco mais da pretensão. Isso já você pode, quando você desenha seu parafuso, você já tem que ter em mente que ele vai perder no início da carga cíclica 10% na operação. 10% é essa pretensão, mais ou menos 10 a 15%. No gráfico observa-se que bem no início já caiu bastante, e é por isso, por a carga cíclica. Normalmente ele deveria operar com entre 80% e 60%. É isso mesmo. O Thiago fez aqui uma pergunta. Vocês já fizeram testes comparativos de autoafrouxamento com porcas autotravantes ou arruelas de pressão? E se existem ganhos relevantes? Eu acho que esse ainda não, né, Miguel? Das autotravantes. Então, é que é isso que estamos desenvolvendo agora. Então, por ainda não podemos falar desenvolvimento disso atual. muito, não podemos falar muito disso agora. O Igor colocou uma outra dúvida aqui. Na análise de coeficiente de atrito, além do atrito na rosca, vocês consideram o atrito entre a face da porca e a chapa apenas? Ou também consideram atrito entre a face do parafuso e a chapa? A forma que o teste está montado é para que esse atrito só seja simule o atrito total entre a porca e a chapa. Ou a gente inverte a montagem e faz entre a cabeça e a chapa. Mas aí seria o conjunto total. Quando você faz a montagem do parafuso na forma real, você divide esse coeficiente de atrito em 2, né? Que seria a parte do parafuso da cabeça e da porca. Quando são juntas. Mas dependendo da montagem, a gente pode pegar, pode né? pegar as duas. Porque independente de como a junta é apertada, né, na condição real. Exatamente. Então, e pelo equipamento, a gente consegue a separação desses valores, não só o coeficiente de atrito total, né? Mas como a componente da rosca e a componente ali do atrito da superfície, né? Não, e entre a superfície, ele fala entre o coeficiente de atrito na superfície. Se a gente pega o coeficiente de atrito na porca e a superfície, ou também podemos pegar a cabeça e a gente só invertir a montagem e a gente pode pegar a cabeça e a superfície também. É isso mesmo. O Denizete perguntou se a apresentação vai ficar disponível. Sim, nós enviaremos por e-mail. Na hora que vocês fizerem a inscrição, deixaram um e-mail, nós vamos enviar por e-mail. E aí o vídeo também vai ficar disponibilizado lá no canal nosso do YouTube. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer algum questionamento? Eu acho que a gente já conseguiu aqui um bate-papo legal. Bom, pessoal, então agradeço aí a presença e a participação de todos. Agradeço aí o Miguel. A voz dele foi acabando. Esse tempo seco aqui da nossa região às vezes nos afeta um pouco, mas espero que a gente possa ter passado aí um pouco dessa informação para vocês. A ideia realmente é divulgar um pouco da que a gente tem trabalhado, para conseguir chegar aí e conseguir enxergar bem também o inverso, as demandas que a indústria está trazendo aqui para a universidade, para que a gente possa cada vez mais trazer inovação para o nosso país. Então, enviarei para vocês aí essa apresentação e a gente também fica à disposição se vocês quiserem entrar em contato. O e-mail também vai ter os nossos contatos, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente fica à total disposição. Em nome aí do LTAD e os nossos pesquisadores, agradeço a presença de todos
eu vou encerrar aqui a gravação e nós também vamos continuar fazendo esses webinários para outros temas dos nossos desenvolvimentos aqui. A gente tem uma parte muito forte de tenacidade à fratura e mecânica da fadiga, mecânica da fratura e tenacidade. E a gente também trabalha muito na parte de tribologia, então fiquem ligados aí que nós devemos fazer outros eventos aí com temas interessantes aí para a indústria. Então, mais uma vez, agradeço a presença e um bom dia a todos. Obrigado.